E aí, gente, como é que vocês estão? Gente, eu tô morrendo de calor aqui, tá muito quente, mas vamos lá. Então, eu terminei falando com a Brené Brown a metáfora da caixa para exemplificar o que é que a vergonha faz com os homens. Ela vai dizer de onde veio essa terminologia. No certo dia, ela estava entrevistando um grupo de universitários e um jovem de 20 anos chegou até ela e falou assim: "Deixa eu exemplificar o que é que a vergonha faz comigo. Imagine viver assim." E ele foi se encolhendo, fingindo que estava sendo comprimido dentro de uma pequena caixa. Ainda encurvado, ele prosseguiu: "Nós só temos 3 escolhas. Passamos a vida lutando para sair, dando soco nas laterais da caixa na esperança de que ela quebre. Ficamos sempre revoltados, vivendo aos tropeços. Desistimos e deixamos de nos importar, se conformando com a situação de estar dentro de uma caixa." A Brené Brown vai dizer que quando ele terminou, aquele grupo de universitários estava assim, tão chocados com aquela encenação, porque realmente é uma realidade, que ela disse assim que dava para escutar um som de uma agulha caindo no chão se aquilo acontecesse. Essa demonstração foi uma das mais sinceras e corajosas que tive o privilégio de presenciar. Sei que as pessoas naquela sala foram também afetadas por aquela demonstração. Depois da entrevista, aquele rapaz procurou a Brené e começou a falar histórias da vida dele. A Brené Brown vai dizer que quando ele começou a contar, ele já começou a murchar como uma rosa, sabe, morrendo. Ela disse assim que desde criança ele tinha um talento nato para pintura. E ele fazia escolas de artes, sua mãe incentivava e o seu pai era neutro. Que um dia o seu tio viu umas pinturas dele que a mãe colocava na porta da geladeira e falou em tom de deboche para o seu pai: "O que é isso? Vocês estão criando um artista afeminado agora?" E aí o pai dele proibiu ele de fazer escola de pinturas. E a mãe dele até que concordou que realmente era algo de menina. E desde então, ele diz que a última vez que ele pintou foi no dia seguinte, um desenho de sua casa. Desenho da sua casa com aquela situação que marcou a vida dele. Aí a Brené Brown vai dizer: "Quanto mais aprendo sobre os homens e suas experiências com a vergonha, mais associo a tudo isso a imagem daquela caixa, daquele universitário. Os meninos já nascem dentro dela, mas quando são pequenos ainda podem se movimentar um pouco, podem chorar e se agarrar à mãe, porém, à medida que vão crescendo, há cada vez menos espaço para se agitar. Quando viram homens, então é sufocante." Aí a Brené Brown agora vai fazer a relação da situação econômica com o aumento da vergonha dos homens. Assim como as mulheres, os homens são aprisionados em seus próprios dilemas insolúveis. Nos últimos anos, com a recessão na economia, a cultura da escassez tem aumentado mais. Lembra quando eu falei lá na cultura da escassez? Eu acredito que foi no primeiro capítulo. A mensagem agora não é mais aos homens: não seja fraco, é também seja grande e todo poderoso. Aí ela vai narrar a história de um homem que ela entrevistou, que eu quero compartilhar com vocês. É uma história triste, mas que é a realidade que os homens vivem. Pode dar a ideia, mudar, de não ser mais fraco e seja também grande e todo poderoso. A Brené Brown ela tirou de uma entrevista que ela teve com um homem que estava desempregado. O pai dele sabia, os amigos dele sabiam. Todos os dias ele saía arrumado como se fosse para o trabalho, e ele sentava num banco de uma praça e começava a pesquisar empregos. E ele fala assim que a mulher dele não sabia. E ele fala:
quê? Porque simplesmente ela não quer saber. E mesmo que ela soubesse, ela ia querer continuar que eu fingisse, ou seja, que ele fingisse. E acredite em mim, se eu chegasse a ela depois que eu tivesse empregado, ela simplesmente agradeceria. Saber a verdade mudaria sua maneira de me enxergar. Ela não está interessada nisso. Então esse foi o depoimento desse rapaz. E desse depoimento foi que a Brené Brown escreveu esse novo tópico. O novo tópico se chama Grandes e Todo-Poderosos. E eu espero vocês amanhã, nós vamos realmente terminar esse tópico. Já iniciamos hoje, né? Eu não avisei quando estava iniciando para não fugir o raciocínio da história do Homem da Caixa. Eu espero vocês amanhã. Beijos, fui!